Nós estamos aqui para mais um quadro, Para Quem Você Dá o Like. Um quadro onde a gente trata de alguns assuntos importantes para a família, para a vida cristã. E que bom que você está aí conectado com a gente para também aprender, para ser edificado. E hoje nós temos aqui o ilustre nobre, a gente chama nobre, né? Porque ele sempre usa essa expressão, pastor Alessandro Aguiar. Que bom que você está com a gente, cumprimenta o povo. A paz do seu, família lá feliz, que bom estarmos aqui, pastor Lediel, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar participando desse programa que já está na agenda da família The Blue, todos os sábados à noite, e que bom que você está conosco e espero que os momentos seguintes sejam muito edificantes para o seu coração. Tá certo. Alegria, pastor Aguiar, tê-lo com a gente. E nós já vamos começar, tá? Nós temos aí então os likes e você conhece o quadro, é bem simples, você vai ler, né, um nome, pode ser um personagem bíblico, pode ser uma situação familiar, você lê e daí você me diz se você dá o like ou não dá o like, daí depois a gente vai ver a sua justificativa. Vamos lá. Então vamos lá. Primeiro. Eunice e Lloyd, avó e mãe de Timóteo, com certeza nós damos um grande like 1000 vezes. É uma das histórias brilhantes do Novo Testamento que instrui, né? Se fala muito de maldição hereditária, né? Mas aqui você encontra uma bênção hereditária. Mulheres que empenharam de maneira muito intensa, muito produtiva, na geração de um neto e de um filho aí, que vai se tornar um escritor do Novo Testamento, com certeza 1000 likes. Uma grande lição para as mulheres de hoje. E uma grande lição também, porque o pai de Timóteo era pagão. Né? O pai de Timóteo era pagão, mas a mãe estava firme ali no propósito de destruir o filho. Então, assim, não é pelo fato que o jugo seja desigual que não haja essa possibilidade da mãe e da mulher ser essa influência positiva e cristã na vida dos seus filhos. 1000 vezes like para Eunice e Lloyd. Então, ok, like aí. Primeiro foi like para Eunice, para Lloyd, a mãe e a avó de Timóteo. Vamos para o próximo. Essa daqui, geração neném. Geração neném, pastor Lediel. Deixa eu só explicar então. Primeiro, bom, você não falou vai dar o like? Não? Dislike. 1000 então, tá vezes bom. dislike. Para quem não sabe, geração neném é uma geração que nem estuda e nem trabalha. E estão na idade tanto para estudar quanto para trabalhar, mas não querem nem estudar nem trabalhar, querem apenas ficar em casa. Então, dislike. Dislike, porque os filhos precisam ser criados, e aqui eu penso em dois lados, né? Primeiro, eu penso que nós pais precisamos criar os nossos filhos para lançá-los para a vida e para a história. A primeira vez que aparece a palavra filho na Bíblia é exatamente no contexto de deixar pai e mãe. E isso tem muito a dizer que os filhos precisam ser criados, né, para irem, né, para continuarem a vida. E aqueles filhos que resistem em assumir as suas responsabilidades de vida cristã, a sua responsabilidade pessoal e que estão aí como verdadeiros sanguessugas dos pais, desgastando os pais, isso é um grande desserviço à masculinidade ou à feminilidade da família, principalmente se trata de cristão. Portanto, dislike. Eu já baixei um decreto lá em casa, que se chegar numa idade X, se o Alejandro e a Alessa não tiver casado, eles vão procurar casa, vão lavar roupa, vão trabalhar, pagar suas próprias contas, porque é assim que se faz o homem uma mulher de responsabilidade. Tá certo, então. Não é ditadura, não, isso aqui Pastor Alessandro Aguiar deu dislike para a geração nem. Mas eu espero que, né, as pessoas que estão nos assistindo, a gente não tem nenhum caso assim, né? Porque a gente está aqui falando de cristão e é impossível um cristão, alguém ter uma experiência com o Senhor e viver numa acomodação dessa, numa preguiça dessa. Então, dislike para a geração neném. Vamos para o próximo. Vamos lá, o próximo. Cônjuge que vai para o exterior trabalhar para tentar proporcionar melhor vida para a família que ficou aqui. É like ou dislike? Olha, eu dou dislike.
Eu dou dislike no seguinte testemunho que nós temos, né, como pastores, e ao longo da minha vida tenho visto muitas famílias desconstruídas por essa distância. Essa distância, eu conheço pessoas que ficaram 5 anos, 1 década fora da sua família, e isso desprotegeu a esposa, os filhos, e conseguiu, de fato, recursos, mas quando voltou, não encontrou mais uma família em pé. A gente respeita quando existe aí um caso, uma situação de emergência, mas que haja um acordo familiar, mas que essa distância ela não seja grande, porque de fato fragiliza ambos os lados. Paulo, quando ele fala sobre casamento em Coríntios capítulo 7, só para vocês terem uma ideia, Paulo trata ali de separação de casal com dias mínimos, porque ele fala que a distância do casal deixa ambos frágeis à tentação. Logo, isso possibilita uma desconstrução familiar que nós já temos escolhido. Ao longo dessas últimas 3 décadas, essas migrações ao exterior têm desconstruído muitas famílias. Portanto, a partir desses testemunhos, eu dou dislike. Eu dou dislike para essa realidade. Então, o pastor Aguiar está dando dislike para um cônjuge que vai para longe da família, né, sempre com um discurso de boas intenções. Não, nós vamos, né, arrumar condições financeiras para enviar para a família, mas o pastor Alessandro ele acha que não deve, porque de fato a família fica desprotegida, o tempo passa, a esposa precisa do marido, o marido precisa da esposa, os filhos precisam dos pais, família para estar junto, né, pastor Alessandro? Então, ok, vamos ouvir o próximo. Josué, como líder de sua família, antes de ser da nação de Israel, like, né? Eu acredito que o ponto de partida para qualquer triunfo externo precisa ser a partir da sua família. E Josué é alguém que vai levantar essa bandeira da sua casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, você que é um empresário, você que é um líder, você que é um gerente, você que é um grande empreendedor, antes disso, o ponto de partida precisa ser a saúde, a sanidade da relação familiar. Nada pode compensar uma família desestruturada, apesar que venha a ter títulos e conquistas e posses, sempre família como prioridade nos relacionamentos. Então, like para Josué. Josué, famosa frase, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E a Bíblia relata casos também como o de Davi, né? Que lá fora era muito bem reconhecido, mas dentro de casa deixou furo. Vamos lá para o próximo, então. Dá like ou dislike? Isso aqui é dislike, namoro cristão que dura mais de 5 anos. Aí, dislike, polêmica dislike. Primeiro, porque o meu namoro não durou esse tempo, durou 1 ano e 1 mês. Né? O namoro longo, ele oferece muitos perigos. Né? Primeiro, na área moral de ambos, né? Tanto dele como dela, você viveu um namoro 5 anos, sem ultrapassar as fronteiras, os limites de um namoro cristão. Isso, eu não vou falar que é impossível, mas olha, é quase inacreditável. Você fragiliza muito o outro nessa adoração. E segundo, né? Quando você namora, você já precisa namorar a partir de um planejamento para casamento. Não existe esse namoro, vamos ver se vai dar certo para eu casar. Isso não funciona. O namoro já precisa ser dentro de um contexto já de casamento. Se você não tem nenhuma estrutura emocional, se você não tem nenhuma estrutura de projeto de vida, então não inicie o seu namoro. Mantenha uma amizade, tenha lá o seu amor platônico, lá à distância, mas se inicie o namoro, que isso esteja dentro de um planejamento aí, não a longo prazo, porque isso pode suscitar muitos problemas aí dessa relação. Então, eu dou dislike, respeito aqueles que namoraram 7, 10 anos lá, cada um tem o seu contexto. Eu não vivi isso e não vou aconselhar os meus filhos a ter uma história como essa de 5 anos. É muito tempo. Eu tive amigos que namoraram 7 anos e não ficaram 1 ano juntos depois de casado.
Então o negócio é tenso. Mas eu fiz questão de colocar isso porque é polêmico, né? Sim. Isso não, aqui, por isso, bom, porque aqui a Bíblia, né, pastor, não vai dizer, o namoro tem que ser 1 ano, 2 anos. São coisas que a gente fragiliza, né? A minha opinião hoje, é assim, né? Bom, particularmente eu não concordo. Claro que a gente respeita, que ninguém aqui impõe sobre ninguém. Mas que fato é que fragiliza ambos, principalmente na área moral, né, da sexualidade, com certeza. Não, realmente. É tenso, uma fragilidade. Né? Porque 5 anos, você já conseguiu observar se aquela é a pessoa que você quer passar o resto da vida ou não. Né? Na verdade, uns 2, 3 anos ali você já vai saber. Então, daí realmente começa a ficar perigoso. A desculpa, porque sempre tem uma desculpa, financeira, né? Geralmente é financeira. Então não, começa a namorar depois que o negócio tá bom. Senão... A desculpa, então tem que superar as desculpas. Tá certo. Então, pastor Aguiar, dislike para esses namoros mais de 5 anos aí. É possível, pastor Lediel, que nós temos alguém que está nos assistindo. Eu namorei aí tantos anos e estamos vivendo bem. É possível, claro, né? Isso aqui não é uma doutrina, isso aqui é uma opinião, né, que eu tenho as minhas razões. É verdade. Vamos para o último então, pastor Aguiar. Dá like ou dislike? Crentes online, só no virtual e não mais congregam. Dislike, dislike, dislike. Né? A nossa fé, ela precisa ser comunitária, né? O calor humano. Né? Inclusive, pastor Lediel, nós estamos orando muito, né, nesse tempo para que aqueles, né, que desanimaram, né, em congregar, devido a todo o contexto, para que Deus avive, né? Com certeza a vida cristã ela precisa ser participativa no corpo. E o online gera muitas distâncias, muita superficialidade de uma vida cristã. Portanto, dislike. E digo a você que assiste culto online, tendo a condição presencialmente, você está fazendo um desfavor à sua espiritualidade. Precisa estar na comunhão, porque este é o melhor jeito saudável de ser igreja. Desse jeito. A pessoa, eu acho que deve se alimentar de coisas boas no mundo virtual, mas é isso mesmo. O congregar é essencial. Precisa ter um pastor que te conhece, que te acompanha. Você precisa estar no meio dos irmãos, até para exercer as virtudes cristãs, tem que estar ali. Né? Porque hoje o que acontece, né, eu até vejo, muitas vezes é o Deus homem assumindo o lugar, dizendo, não, mas porque daí ele só vai escutar o que ele gosta. Né? Aquela mensagem eu quero saber, essa aqui eu quero saber, e muitas vezes, né, ele apenas se alimenta daquilo que lhe interessa e não tem o confronto necessário, o acompanhamento necessário. E eu tenho perguntado para alguns, já conversei com os dois que falaram, não, eu vou servir a Deus só de casa e os meus pastores vão ser esses de nome internacional. Eu falei, tá, e quando você precisar de uma oração, você vai pedir para quem? Porque ele nem te conhece. Então, pastor, ovelha, continua ainda sendo aquela questão do convívio, o confronto necessário e a comunidade cristã. É ali que se exerce o perdão, o amor, é ali que você precisa suportar, é ali que você vai também amar, estender a mão com generosidade para quem precisa. Então, congregar é essencial. Dislike para quem só quer ficar congregando na internet. Muito dislike, em nome de Jesus. Se tem alguém nos assistindo, que o Espírito lhe convença da nossa comunhão em nome de Jesus. Então tá bom. Obrigado, pastor Aguiar, pela participação. Amém. Creio que foi muito bom. Nós tivemos aí uns assuntos para aprendermos. E nós vamos encerrar com uma oração. Até vou pedir para o pastor Aguiar fazer essa oração. Pai, nós queremos agradecer por este tempo de qualidade que o Senhor proporciona a todos nós. Te louvamos pelas famílias aqui presentes, Deus, pela alegria, pela interatividade, os nossos irmãos que estiveram nos acompanhando e que nos irão ainda acompanhar. Nós queremos abençoar essas famílias. Pai, nós cremos de que o Senhor está erguendo famílias saradas, curadas, estruturadas nesta cidade. E que esse tempo seja sempre um tempo de alegria, seja um tempo, Deus, de esperanças renovadas neste lares. Oramos para que todo o teu propósito que o Senhor tem através desse Ministério Lar Feliz possa ser concluído, possa ser concretizado nesta cidade e fora dela. Oramos para que a tua bênção, que enriquece sem acrescentar dores, venha reinar continuamente nesta casa, neste lar, sobre este casamento. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Finalizamos dizendo, se Deus é por nós, quem será contra nós? É tempo de ser igreja mais relevante, que você seja na sua casa e que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre a sua vida e a sua família. Que Deus
vos abençoe.